gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o serviço social no setor público, privado e também nas ONGs, né, nas não governamentais. Meu Deus do céu, existe serviço social no setor privado? Sim, existe. Não é só concurso que se vive de uma assistente social, porém a maior parte, né, a gente acaba lembrando sempre da área pública. Então hoje eu vou falar aqui o que faz um assistente social na área pública, na área privada e nas ONGs. E sim, tem oportunidades e tem vários setores que abrangem o profissional de serviço social. Desde quando o serviço social se tornou propriamente uma profissão, ele veio abrangendo várias áreas. Então, por exemplo, aqui no canal eu já trouxe serviço social na área da justiça, saúde, educação, tem o sistema prisional, né, o socioeducativo, e ainda tem muitas milhões de áreas que eu pretendo trazer aqui. Espera, antes de tudo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, ok? Lá no Instagram tem várias coisas, eu converso mais com vocês, abro caixinha de perguntas para tirar dúvida de vocês. Tem também um grupo no WhatsApp de serviço social que qualquer pessoa que tenha interesse em serviço social pode entrar. Então, se você tiver interesse nisso, é só me seguir lá no Instagram, me mandar uma mensagem que eu coloco você no grupo. Ok, agora sim, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ah, e esse barulho de fundo, eu não sei se dá pra ouvir, mas esse barulho de fundo é chuva, porque aqui tá chovendo demais. Enfim, agora sim, vamos. O setor público é o mais conhecido porque geralmente os salários são maiores do que os outros setores e também porque é mais concorrido, já que envolve a parte pública. Então, por exemplo, os tribunais de justiça, ministérios, por exemplo, o Ministério da Saúde, por aí vai, CRAS, CREAS, INSS, enfim, essas instituições públicas. Como que o assistente social consegue trabalhar nesses setores? Eles entram através de concursos públicos. O que é um concurso público? É um processo seletivo que envolve prova, dependendo para a área que você vai, tem também aqueles testes físicos, né? Eu esqueci o nome. Testes de aptidão física, geralmente é para a parte militar que tem isso, mas pode ter em outros setores também. Apresentação de documentos também, né, para ver se você realmente é formado, se você tem, se você participa do Conselho Regional de Assistente Social. Qual é a média salarial? Meu Deus, esse assunto aqui todo mundo gosta de saber, né? Mas como eu já falei aqui no canal, em outros vídeos, não dá pra gente ter uma base do quanto a gente vai ganhar. Primeiro que a profissão de serviço social não tem um salário base, ou seja, um salário mínimo que as empresas, as instituições têm que pagar para o assistente social, então já começa ruim por aí. Não temos esse salário base. Segunda coisa, depende muito da região. Então, por exemplo, às vezes pode ser que em São Paulo, por ser grande, sei lá, pague mais do que em Manaus. Ou, ao contrário, pode ser que Manaus precise de uma demanda maior de assistentes sociais do que São Paulo. Então, depende muito de região, de município, essas coisas. Mas, geralmente, os salários na área pública são maiores. Por que que os concursos públicos são concorridos, principalmente para assistente social? Porque, além de garantir essa parte financeira, né, porque ele dá um valor maior do que os outros setores, ele também traz alguns benefícios. Um deles, que é assim, o que todo mundo gosta, é estabilidade. Estabilidade é algo muito requisitado no mercado de trabalho, porque é muito importante, né, gente? Quando você é concursado, é muito difícil eles te mandarem embora, então o pessoal procura bastante por essa estabilidade financeira. Eu trouxe aqui alguns, deixa eu até ir pro lado, eu trouxe aqui algumas fotos, algumas vagas de concursos públicos para os assistentes sociais. Eu vou deixar aqui para vocês verem, pra gente dar uma olhada no salário. Como eu falei, não é uma base, não tem um salário mínimo, então depende muito de região e da sua formação. Por exemplo, se você tem uma pós-graduação, provavelmente você vai ganhar mais, na verdade é o certo, né? Você ganha mais do que uma pessoa que só tem uma graduação. E por aí vai. Então eu vou olhar aqui pra baixo, mas eu vou colocar a foto pra vocês aí. Eu trouxe do CRES de São Paulo, então é um site oficial. E eu trouxe 3 pra mostrar pra vocês. O primeiro que tá aparecendo aí
É da Prefeitura Municipal de... Meu Deus do céu, não tô enxergando. É da Prefeitura Municipal de Ibirarema, meu Deus do céu. É da Prefeitura Municipal de Ibirarema, em São Paulo. E aí tá falando aqui a prova, né, o que envolve português, matemática, legislação municipal e conhecimentos específicos. O salário tá aí R$ 3.081,27 para assistente social, né, e 30 horas semanais. Eu acho um salário legal, né? Quem não queria? Mas vocês podem ver que a quantidade de vagas são duas só. O que acontece em muitos concursos públicos, geralmente são pouquíssimas vagas para o assistente social, o que faz com que seja mais concorrido também, porque, por exemplo, de duas vagas que o lugar oferece, vai se inscrever 15 assistentes sociais, então é bem concorrido mesmo. Taxa de inscrição, requisitos, graduação em serviço social e CRES, ou seja, você tem que ser inscrito no CRES, tem que ter a sua carteirinha. Próximo. Instituto Nacional de Ciências da Saúde em São José dos Campos, em São Paulo. Português, matemática, política de saúde e conhecimentos específicos. Então, dependendo da área, né, do setor que você vai fazer o concurso, prestar o concurso, ele vai pedir algumas coisas. Então, se você vai para a área de saúde, vai ter conhecimentos pedidos mais para a área de saúde e assim vai. O salário é R$ 2.513,79, 30 horas semanais também. E esse número de vagas eu não entendi. Tá CR, se alguém souber, pode comentar aí nos comentários. Taxa de inscrição, tá? Requisitos, graduação, CRES, pacote básico off e experiência mínima de 6 meses. Nem todos os concursos vão pedir experiência mínima. Porém, alguns, né, podem requisitar. E o terceiro que eu trouxe pra vocês é da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e é uma contratação temporária. Bom, a prova, avaliação curricular e títulos. Então, tá escrito aqui, processo seletivo simplificado. Então, eu acho que é mais rápido mesmo, né? Por isso que não tem uma prova, por exemplo. Então, é só a avaliação curricular, vai analisar o seu currículo e ver os títulos que você tem, né? Os documentos, essas coisas. Salário é R$ 1.865,87. Assistente social, 20 horas semanais e só tem uma vaga. Então imagina o quão concorrido foi, né, esse processo seletivo ou vai ser. E como sempre, os requisitos mínimos é graduação em serviço social e inscrito no CRES. Então vocês viram aí que o valor varia, pode ser de 1.000 e pouco até 3.000, 4.000 reais. Por exemplo, em Santos, que é onde eu faço faculdade, né, na Unifesp, eu nem me apresentei, né, mas enfim, meu nome é Júlia, faço serviço social na Unifesp em Santos, e lá teve esse ano, antes desse negócio todo do corona, teve concurso público da Prefeitura de Santos para assistente social. E dava, o salário era em torno de 4.000 e pouco. Arredondando, eu vou colocar 4.000. E era, assim, muito bom, né? Tinha vale transporte, tinha alguns benefícios. E é uma coisa que traz estabilidade. As vagas eram 15 vagas para assistentes sociais. Muitas vagas para assistentes sociais. E aí você fala, tipo, nossa, mas 15 vagas é tão pouquinho. Mas não, gente, foi bastante. Porque geralmente é 2 vagas, uma vaga, que nem vocês viram aí nas fotinhas. O próximo é o setor privado. Quando a gente fala que um assistente social trabalha no setor privado, a gente fica tipo, tem certeza? Porque a gente sempre associa à parte pública, né? Mas não, tem sim atuação no setor privado. Como assim? Porque a gente acaba confundindo, achando que o assistente social só faz parte do setor público. Porque o assistente social tem o papel de garantir e ampliar os direitos sociais. E quando a gente fala de direitos sociais, automaticamente a gente pensa nas políticas públicas, né? Então, por isso que tem essa... será que tem trabalho para o assistente social nas empresas, no setor privado? Então, sim, tem sim. Mas o que faz um assistente social nesse setor, né? Vamos com calma. Primeiro, em relação aos salários. Foi bem difícil eu achar salários na parte privada, porque geralmente, quando a empresa é muito grande, por exemplo, Petrobras, assim, eles não colocam o tanto que eles pagam lá. Eu só achei uma foto que eu vou
deixar aqui que é da Vale e a gente não pode nem levar como algo concreto, porque eu acho que é uma especulação, né? Porque só tem três, se eu não me engano, três pessoas que deram os dados e eles fizeram essa média. Então, aí o salário do assistente social, em geral, na Vale é de 6.773. Mas, né, não temos certeza, não sabemos. Porém, o que acontece é 6 mil e pouco porque a Vale é uma empresa grande. Mas as empresas menores, eu tentei procurar também vagas e era aquele negócio, salário a combinar, ou então nem falavam o salário, que fica bem difícil pra gente ter uma margem, né, do quanto paga. Mas o que falam sempre, que o setor público paga melhor do que o setor privado. E só pra fazer um link, quando aconteceu a barragem lá, que quebrou a barragem de Mariana, foi da empresa Vale, e quando aconteceu aquilo, automaticamente os assistentes sociais da empresa, né, foram chamados para prestar todas as orientações às vítimas, né, porque, gente, aquilo dali foi complicado, viu? Então, assim, só um fato aleatório. Por que o assistente social tem atuação no setor privado? Chega a ser até um pouco contraditório, porque não deveria existir um assistente social capitalista, né? Porque o capitalismo, ele preza o lucro, preza a acumulação de capital. Então, quando a gente pensa no assistente social que está ali para combater a desigualdade social e, ao mesmo tempo, está ali perto do capitalismo, onde ele que cria essa desigualdade social, fica muito contraditório o papel dos dois. Só que o que acontece? Eu trouxe aqui, as fontes vão estar na descrição, tá? Mas eu vou falar aqui. Segundo Mota, a justificativa para as empresas privadas demandarem assistentes sociais em seu quadro de funcionários é pela importância dada à manutenção da qualidade da força de trabalho, que pode ser afetada por comportamentos divergentes, falta de motivação, necessidades materiais, dependência química, problemas de saúde, dentre outros. Ou seja, a empresa, ela tem o assistente social não é porque ela é legal, não é porque ela se importa com os trabalhadores. O assistente social, ele trabalha na garantia de direitos do cidadão, e o cidadão está inserido no setor privado, então automaticamente o assistente social tem um papel no setor privado, porque ele vai acompanhar onde o usuário, né, que é quem necessita do direito, ela vai acompanhar onde o usuário está. Então, se ele está no setor privado, o assistente social vai até o setor privado. Outra citação. O profissional, pautado em uma dimensão crítica, utilizará os meios que lhe são devidos. Então, por exemplo, entrevista sociofamiliar, articulação com a rede de serviços, estudo social e por aí vai, adequados ao caso daquele trabalhador, para desmistificar a questão e assim propor alternativas que resolvam a situação de forma efetiva e não fragmentada, pontual. Sendo assim, se o trabalhador está tendo um baixo desempenho, se ele está faltando no trabalho, se atrasando, enfim, se está acontecendo alguma coisa que está mostrando que o trabalhador está tendo um baixo desempenho, aí o assistente social vai ser acionado e vai fazer um acompanhamento com o trabalhador para ver o que está acontecendo, por que ele está tendo aquele baixo desempenho. E ele vai também propor alternativas para resolver aquela situação. Outra coisa. Ainda de acordo com a autora, o assistente social possui também atividades voltadas às orientações quanto a direitos e serviços sociais. Eu não achei quanto que a Petrobras paga para o assistente social, mas tem uma parte no site deles de carreiras que fala sobre as atribuições, né, essas coisas. E aí eu vou falar aqui um pouquinho. Tá escrito assim, nas atribuições do assistente social do site. Acompanhar, participar e executar estudos e pesquisas internas ou fora do âmbito da nossa empresa relacionadas com a atividade de serviço social e o atendimento social à força de trabalho, aposentados, pensionistas, dependentes e ou familiares de forma individual ou em grupo. Ou seja, deixa eu frisar aqui mais uma vez, a empresa ela não tem um assistente social porque ela é legal, ela tem um assistente social porque ela está preocupada com o lucro dela. Por quê? Porque
ela só vai conseguir o lucro dela através da força de trabalho. Então aquele trabalhador, ele tem que estar bem para poder trabalhar. Esse vídeo vai ser assim bem rapidinho. E por último tem as organizações não governamentais, ou ONG. ONG é uma instituição sem fins lucrativos, ou seja, o objetivo de ter criado aquela instituição não foi para ter lucros. Ela se relaciona também, assim como as outras, né, do setor público e privado, com a assistente social e, meu Deus do céu, peraí. Esse brinco tá machucando o meu ouvido, minha orelha. Pausa de 5 minutos. Bom, e a maioria, se não todas, as ONGs, elas são relacionadas ao assistencialismo, ou seja, aquela coisa de solidariedade, assistencialismo mesmo, caridade, essas coisas, podendo ser vinculadas ou não com a igreja, tá? Então ela pode ser, sim, assistencial, mas não ter nada a ver com a igreja. Também é um pouco contraditório, porque como a gente, eu vou deixar o vídeo aqui, mas como a gente já viu, quando o serviço social foi criado e foi desenvolvido, a igreja tinha um papel muito importante, porque quem criou o serviço social basicamente foi a igreja. Porque assim, vou falar aqui super rápido, se vocês quiserem mais detalhadamente eu vou deixar o vídeo aí e aí vocês assistem. Mas basicamente, quando foi tendo aquele negócio de industrialização e aquela divisão entre burguesia e proletariado na sociedade, que é o capitalismo. Então, quando o capitalismo foi se instaurando, mais precisamente, foi tendo aquela divisão de classes, o capitalismo estava gerando o quê? A desigualdade. E a questão social era algo muito forte e muito vinculado à igreja por conta daquela coisa de moralidade, né? E essas coisas todas. Então, quem cuidava da questão social, quem cuidava da desigualdade social que era feita pelo capitalismo era a igreja. Através do quê? Através daquele negócio todo de caridade, de solidariedade, assistencialismo, e por isso que ainda hoje a imagem do assistente social está voltada à caridade, por conta desse passado. E aí é por isso que fica um pouco contraditório, porque o assistente social, né, o serviço social, ele está tentando se desprender desse pensamento. Ele é bonzinho, de que ele faz caridade, e não é assim, né? Ele tá ali para garantir o direito do cidadão. Sim, um assistente social ele pode ser contratado por uma ONG, por mais que a ONG não tenha interesse em ter lucros, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então ela pode sim contratar, pagar para profissionais atuarem nela. Então o assistente social ele pode ser contratado por uma ONG e o que ele vai fazer lá? Ele vai elaborar projetos, vai acompanhar os usuários, né? Vai também prestar apoio e direcionamento, caso precise, para as redes socioassistenciais. Enfim, vai fazer basicamente o seu papel mesmo. O salário, pelo menos as vagas que eu vi, parece estar naquela média de 2.000, 3.000, né? Por aí, eu vou novamente ir pro ladinho e mostrar pra vocês. Aqui tá aí, eu trouxe da Organização da Sociedade Civil Samaritano São Francisco de Assis. Ou seja, é uma ONG e fica em São Paulo. E o salário ali tá R$ 2.988,30. Então, é mais ou menos aí entre os 2 e 3 mil. Foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, pelo menos entendido o que faz o assistente social em cada setor, ok? Então tem sim diversas áreas para o assistente social atuar. Tem na parte pública que vai CRAS, né, INSS, dá pra trabalhar em hospitais também, seja público ou privado, dá pra trabalhar em ONGs, meu Deus do céu, dá pra trabalhar em muita coisa, de verdade. Não se esqueça de curtir, porque ajuda bastante. Então deixa aí o like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram. Se você quiser comentar alguma coisa aí embaixo, se você gostou do vídeo, se você tem alguma dúvida, pode comentar que eu respondo. Eu dou sempre um like, então é isso, tá ok? Um beijo e até a próxima.